Boa noite, pessoal. Meu nome é o professor Gabriel, professor de computação gráfica do Unisalesiano. E eu gostaria, hoje, na aula de hoje, falar um pouquinho mais sobre um comando utilizado para as medições, né, de algumas coisas do desenho, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente faz um desenho e deseja checar as dimensões dele, né, de alguma linha, de algum ângulo, de alguma circunferência, de alguma distância, tá? Na aula de vocês, né, eu inseri aqui apenas um comentário sobre essa ferramenta, que é a ferramenta Measure, né? Ela é acionada ou aqui na tela inicial do AutoCAD por essa reguinha aqui, tá? Então na aba Home, nessa régua daqui Measure, ou pelo atalho Measure, tá? Tanto faz. Bom, então o que faz esse comando Measure, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma linha, tá? E a gente vai fazer algumas medições, né, dessa linha aqui, tá? Eu vou até colocar aqui duas, tá? Então a primeira coisa que a gente deseja, pessoal, é verificar o quê? As dimensões dessa linha diagonal, tá? Para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente pode fazer é clicar nesse Quick aqui, ó, que é uma ferramenta que ela dá informações rápidas, né, sobre o desenho, tá? Sem precisar clicar, tá? Né? Ou simplesmente chegando próximo do que você deseja medir, tá? Então a gente pode ou utilizar o Quick, ó, então sabemos que essa reta tem 28,28, por exemplo, milímetros, né, de tamanho, né? Entre essa reta e a reta de baixo temos um ângulo de 45 graus e a reta de baixo ela tem um tamanho que de 39,98 milímetros, tá? Então a gente pode usar esse Quick, tá? Mas por exemplo, imagina que eu queira saber a altura horizontal, a altura vertical e a distância horizontal dessa reta, né, inclinada aqui. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar o medidor distância, né, o Measure Distance, tá? Que vocês podem acionar clicando aqui no distância, tá? Né, no qual ele dá, ó, a distância vertical 20, a distância horizontal 20, tá? E o comprimento dessa reta, né? Ou vocês podem também acionar pelo atalho do teclado, tá? Ó, cliquei, digitei MEAD Enter. E aqui, se vocês olharem, pessoal, ó, eu vou até pegar uma lupa para a gente ver melhor. Ele dá o que? Opa, algumas opções, né? Ó, tá vendo? Do que você quer medir, tá? Ó. Se você não der nenhuma opção, ele vai estar naquele padronizado do AutoCAD, que é o Quick, tá? Então, por exemplo, no caso que a gente desejou, a gente quer medir distância. Então, a gente pode ou digitar D e dar Enter, ou simplesmente clicar no D Distance aqui, ó. E aí ele sabe que você quer medir uma distância, tá? E que se a gente pegar as extremidades da reta que a gente quer medir, ele fornece todas as informações, né? A distância horizontal, a distância vertical, o comprimento e a angulação aqui entre a reta e o eixo X. Bom, uma outra opção é a gente medir ângulos, tá? Como a gente mede ângulos? Simplesmente selecionando as retas entre o ângulo que você quer medir. Então, supondo que queiramos medir o ângulo entre essas duas retas. Basta selecionar as duas retas que ele fornecerá o ângulo entre elas, ou seja, o ângulo de 45 graus. Que a gente pode determinar clicando aqui no Measure e Angle, ou pelo atalho MEA, ó, e aparecer o Angle lá embaixo. Ó. Então podemos escrever A, por exemplo, ó, ele sabe que a gente quer medir um ângulo, tá? Bom, podemos também medir arcos ou circunferências, né? Vou fazer aqui os dois, porque aí a gente mede aqui. Para isso, né, para medir o raio delas, a gente utiliza o medidor de raio, que basta selecionar, né, a circunferência
né, como eu fiz aqui, que ele dá o raio, ou simplesmente selecionar um arco. Aí, ó, ele também dá. Tá? É bem simples, é só clicar na circunferência ou no arco. Tá? Isso também. E uma outra opção que é bastante utilizada aí para o pessoal que faz planta baixa, vocês vão utilizar durante o nosso curso, que é o que? O medidor de área. Por exemplo, imagina que você desenha um quarto e você quer saber a área dele em metro quadrado, a área do piso, né? Para você fazer isso, você vai selecionar o Measure Area e clicar o quê? Nos cantos, ou seja, nos vértices da superfície que você quer medir a área. Após clicar nos cantos, basta você dar Enter, que ele vai dar tanto a área como o perímetro dessa superfície. Então isso aqui é bastante útil para quem deseja fazer uma planta baixa, né? E queira saber a área ou o perímetro de algum cômodo da casa, tá? Então esse é o comando Measure, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Ele é simples, tá? E assim, ele é bastante utilizado para quem utiliza o AutoCAD, principalmente para verificação se o desenho está correto ou não, ou para medição de algo no desenho. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.